Olá, amigos da missão, estamos aqui hoje mais um podcast, AmiCast, e hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, um grande amigo em todos os contextos. Ele é grandão, ele é inteligente, um grande homem de Deus. Está aqui o pastor Kaiser, e hoje nós vamos falar aqui sobre a missão da igreja, um pouco sobre teologia, um pouco sobre história da igreja, e é isso aí. Pastor Kaiser, prazer recebê-lo aqui. Se apresenta e fala um pouco mais quem é o Kaiser para a gente. Olá, paz. Bom dia, pastor Jacques. Bom dia ou boa tarde. Eu não sei qual horário que você está assistindo esse podcast, mas é um prazer estar aqui. É recíproco o respeito com o Jacques, com o seu chamado, a sua pegada evangelística, a sua empatia, a sua misericórdia que é exercida aí pelas ruas de Belo Horizonte e da grande BH. E é muito bom estar aqui para falar desse tema, da missão da igreja, do desenvolvimento da igreja, compreendendo e também cortando na própria carne, né? Tem muita coisa para ser observada, tem muitas rotas que estão tortuosas, que precisam ser endireitadas. E isso a gente faz pensando, desenvolvendo e principalmente voltando para a palavra. Bom demais, pastorzão. Pastorzão, nosso podcast ele é 100% missionário, então hoje nós vamos bater um papo aqui sobre a missão da igreja. E eu não sei, eu tenho andado preocupado e visto algumas coisas acontecendo. Eu amo a igreja, eu amo Jesus, eu amo que Jesus ama. Eu amo os perdidos, eu amo os ricos, eu amo os pobres, eu amo os doentes, eu amo tudo aquilo que Jesus ama. Eu tenho falado e tenho orado, eu tenho pedido a Deus que o meu olhar para um rico seja da mesma forma que eu olho para um mendigo. Alguém que não tem nada para me dar, mas que tem muito a ganhar, principalmente a salvação. E que o meu olhar também para o mendigo seja o mesmo olhar que eu olho para um rico. Alguém que tem tanto para oferecer e que eu não preciso de nada dele, mas que pode oferecer para as outras pessoas. Então, nesse contexto, a gente vai trazendo um equilíbrio, buscando a servir a Jesus sem interesse nas pessoas, sem interesse que as pessoas têm. E hoje nós vemos um desequilíbrio, vamos dizer assim, um desequilíbrio nas instituições, ou ela preza demais para o lado social, ou ela preza demais pelo lado espiritual, e às vezes vai caminhando, né? Fazendo uma, vai ali, lutando ali para o lado social, e a outra vai ali lutando para o espiritual. Às vezes aquela igreja que é muito social, ela não busca muito o espiritual, e aquela que é espiritual demais, ela fica inativa. Não traz mudança para a sociedade, não traz mudança para a comunidade. E dentro desse contexto, como o senhor é um teólogo, qual análise o senhor faz, né, da igreja de hoje em comparação à igreja primitiva? Porque a igreja primitiva ela era uma igreja 100% espiritual e uma igreja 100% fazendo justiça social, né? Era uma igreja que estabelecia realmente ali o reino de Deus aos necessitados, aos ricos, e uma igreja assim muito espiritual. Ela crescia nos dons, crescia nos milagres, crescia na evangelização. Trazendo esse contexto da igreja primitiva para a igreja de hoje, onde nós estamos nos perdendo? Qual ponto assim, você destaca aí para esse pensamento, vamos dizer assim, para essa reflexão? A igreja como comunidade, e o próprio Cristo apontou para isso, porque as metáforas que ele usa para simbolizar a igreja é sempre uma unidade: corpo, edifício, rebanho. Então a igreja ela tem uma importância pelo seu ajuntamento. Então, dentro de uma comunidade, a igreja necessariamente precisa ser relevante. Se tirar essa igreja de uma comunidade e ela não fazer falta, ela não tem relevância. Se ela não tem relevância, ela não está atuando dentro da missão bíblica dada por Cristo. A igreja ela é um centro social. Independente da mensagem da cruz que ela carrega, ela tem um papel de ser um centro social, de transformação de uma comunidade. Como centro social, a igreja é o último reduto de esperança de uma comunidade.
ela não se porta assim às vezes. E aí, quando eu falei que a gente ia cortar na própria carne, é entender que a igreja ela falha em ser esta comunidade que vai trazer uma esperança, o último reduto de esperança para uma sociedade que está decadente. E pensando assim, quando a igreja tem falhado na sua missão, a gente volta o olhar aqui para a estrutura da igreja primitiva. A igreja primitiva, ela se compunha dos necessitados, das viúvas, dos órfãos, ela se compunha dos apóstolos, que era a elite religiosa da época, estava todo mundo ali. Mas dentro de uma necessidade, quem tinha mais, ele repartia com quem tinha menos. Nós temos episódio em que alguém omitiu em repartir e pagou com a própria vida. Aquilo ali é um apontamento sobre o interesse de Deus em que dentro desta comunidade houvesse uma justiça social, né? A igreja também não pode ir para outro extremo, que é a igreja se tornar unicamente uma entidade para trazer algum benefício, né, filantrópico. A igreja não é uma entidade filantrópica, mas ela opera dentro deste campo. Ela tem como missão atender, acolher, incluir, transformar. O próprio papel do Espírito Santo, ele é um processo que é desenvolvido na vida do crente. Primeiro, ele nos une a Cristo. Quando o Espírito Santo une alguém a Cristo, ele começa a colocar essa filosofia cristã que parte de Cristo na vida do indivíduo. Ele traz o indivíduo e começa a mudar os seus princípios, a torná-lo parecido com Cristo, e depois ela entra efetivamente naquilo que nós paralisamos, que a igreja estacionou, que é a santificação. Nós ignoramos esta etapa, pastor Jackson, da união com Cristo e da transformação que vai ser feita na vida do indivíduo, para depois ser tratadas as questões do Espírito. O Espírito santificador, ele começa a trazer uma separação completa, uma aproximação do altar de adoração, é uma mudança espiritual na vida da pessoa. Então, nesse sentido, eu também concordo que a igreja se perdeu nos extremos. Ora, ela foi para um lado e excedeu, ora, ela foi para outro lado. E quando você vai para o extremo, você sempre está omitindo alguma coisa, que é a missão da igreja. Na tua visão, o que significa ser uma igreja relevante no século XXI? Isso é interessante, né? A igreja relevante, ela não pode, dentro de uma comunidade, ser relevante porque ela tem algo que é grande, que destaca, mas que comunica só com os seus, com o grupo interno. A gente tende a fechar essa comunidade, a isolar essa comunidade e passa a ser relevante apenas para aquele grupo de pessoas. É a visão da bolha. Então, você passa a ser relevante só dentro daquela bolha. Uma igreja relevante, ela comunica com o Estado, ela comunica com as autoridades constituídas. Ah, pastor, mas a autoridade constituída hoje não é da mesma ideologia minha. Nós temos essa divisão, essa divisão profunda na nação brasileira hoje de direita e de esquerda. E, naturalmente a igreja tende, a estar do lado da direita pelos princípios, algo que começa lá desde o tempo da ditadura militar, quando a ditadura militar posicionou ao lado da família, e isso atraiu a atenção da igreja, lá na década de 60. A partir daí, a igreja, ela naturalmente começou a posicionar no pensamento de direito por essa defesa da família. Depois, agora, a gente viu recentemente com a ascensão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, quando a igreja entrou diretamente na política. Ao meu ver, não deveria ser da forma que aconteceu, embora eu tenha esse pensamento de direito, mas não deveria ser assim. Mas a igreja ela tem que entender o seu papel social e ela tem que estabelecer a comunicação com o governo, porque qualquer autoridade, seja ele de direita ou de esquerda, a Bíblia diz que ela foi instituída por Deus. Então, a igreja tem que fazer essa conexão com a direção do lugar em que ela está inserido. A igreja tem que conectar
com as demais partes da sociedade constituídas, as associações do bairro, as missões que tem, os projetos sociais que estão no entorno da igreja. A igreja tem que ter uma boa comunhão e comunicação com a sua vizinhança. Isso faz com que a igreja seja relevante, tanto espiritualmente, porque nós carregamos a mensagem da cruz, que tem o poder de transformar as pessoas, quanto nós podemos trazer um exemplo de uma comunidade que tem regras morais que beneficiam o seu entorno, né? Ela passa a ser uma referência, um exemplo social de quem faz uma boa comunicação com o entorno em que está inserido. Falando nesse aspecto político, eu acredito que a igreja no Brasil perdeu muito por polarizar a política. E nessa polarização entrou num ciclo, não é nem o tema né, mas aproveitando esse ensejo que essa conversa, e nessa polarização nós perdemos muito. Nós declaramos que a direita é 100% certa, que a esquerda é 100% condenada, e nós esquecemos o ser humano que está por trás, ou da direita ou da esquerda, independente da ideologia partidária. Nós esquecemos que há uma alma, que há uma vida, e que precisa de Jesus, e que Jesus morreu por ele, e que Jesus morreu por essas pessoas, no contexto geral. E eu acredito que nós perdemos muito quando alguns líderes da igreja brasileira foram para as redes sociais e para a frente da televisão condenar as pessoas pelos seus atos ou pelas suas ideologias políticas. Eu acredito que essa perda ela foi muito grande e ela trouxe um retrocesso para a igreja, numa visão, num contexto geral, porque eu acredito que a igreja, por mais que ela tenha ideologia de direita, a igreja não é partidária. Jesus não tem um partido. Jesus não é político. Jesus é o Senhor de todas as coisas. E quando nós declaramos um partido e brigamos por causa desse partido e não por causa do evangelho, porque no Brasil, se nós formos analisar, no Brasil não há, falando de igreja e de missão, o Brasil não há perseguição religiosa. Isso é fato. Existem pessoas religiosas sendo perseguidas por causa da política. E aí acaba falando que essa perseguição ela é religiosa. E se houvesse, seria bom, dentro do contexto bíblico, porque a igreja, o evangelho, ele é a contramão de todo o sistema mundano, né? Se o rio está correndo para a direita, a igreja segue para a esquerda. Se o rio está correndo para a esquerda, o evangelho corre para a direita. Então, não há o evangelho, embora, como o senhor disse, nós precisamos estar atentos a todas as coisas, participar de todas as coisas, mas o nosso reino não é daqui. Jesus deixou isso claro. E foi exatamente nesse contexto que os judeus, na época de Jesus, pecaram e erraram, né? E cumprindo-se a promessa do Messias ser crucificado, cooperou essa necessidade que os judeus tinham de Jesus ser o Messias, mas o Messias que derrubasse Roma. E hoje nós estamos vivendo dias onde, que, infelizmente, a grande maioria da igreja acha que um partido político vai derrubar um sistema, quando, na verdade, todo o sistema político, ele, cedo ou tarde, mesmo ele apoiando a família, mesmo ele apoiando os princípios, né, que a igreja comunga, lá na frente ele vai contra o evangelho, porque a política não pode salvar o ser humano. Então eu acredito que nós perdemos muito. O senhor concorda com isso? A história da igreja no Brasil, ela nasce dentro de um trauma, né? Era a época do Império, né, ali 1820, né, mais ou menos nesse período. A religião ela foi declarada oficial católica, o catolicismo apostólico romano. Lembrando que nós somos católicos, porque católico é ser universal. Nós somos apostólicos, porque ser apostólico é estar fundamentado na doutrina dos apóstolos. Nós só não somos romanos, porque a nossa sede não é em Roma,
né? Nós não temos o sistema papal que é estabelecer o Santo Padre como a Igreja Católica, só para a gente entender aqui. Mas a Igreja Católica Apostólica Romana, ela foi a religião oficial do Estado, do Brasil. E quando o protestantismo chega ali nessa proximidade de 1820 no Brasil, ele chega para atender algumas comunidades, né, portuguesas, colônias portuguesas, italianas, alguns estrangeiros que estavam no Brasil, mas ele enfrenta um sistema previamente estabelecido. Esse sistema que estava estabelecido como religião oficial, ele foi muito agressivo contra os protestantes que chegaram. E a Igreja Católica Apostólica Romana, naquele tempo, eu estou relatando a história e não emitindo uma opinião, ela detinha, por exemplo, o controle de registro de criança e de casamento. Quando a igreja protestante ou um pastor ele celebrava um casamento, aquele casamento era considerado nulo, porque a igreja dominava. Por que eu estou fazendo esse apontamento? E esse trauma, e esse embate aconteceu. Aqueles protestantes que haviam chegado começaram a ser segregados, afastados da sociedade, eles eram oprimidos, apedrejados, havia boicote econômico naquela época com eles. Nós temos um trauma recentemente aqui no estado de Minas Gerais, né, na cidade de Barreiras. Eu estive lá visitando essa casa. O primeiro protestante dessa cidade, ele morreu dentro de casa. Descobriram depois de muitos dias de morto, pelo cheiro, pelo odor que estava ali, porque ele produzia queijo, está muito próximo de nós aqui. A cidade foi proibida de comprar qualquer coisa que ele produzia e o comércio foi proibido de vender qualquer coisa para ele. E ele não conseguiu se manter e acabou que ele morreu. Isto aponta de que a igreja ela não pode ter essa mistura. Eu não concordo com a igreja entrar de sola na política e trazer a política para o altar e abandonar a mensagem da cruz para viver essa guerra política. Eu não concordo com isso. Eu acho que o pastor ele tem que ter uma posição. Eu sempre tenho uma posição. Minha posição é clara, é conhecida de todos, é conhecida da minha igreja. Eu posso eventualmente levar alguém que eu tenho alinhamento para orar e orar por essa pessoa. Porque também, se a igreja entrar de cara na política, ela deixa de ser uma política e vira um curral eleitoral. Ela começa a ser manipulada. Eu tenho esse entendimento. Então, a igreja do Brasil, ela começou para se posicionar como igreja. As primeiras igrejas que chegou a igreja congregacional, chegou a igreja presbiteriana, chegou a igreja luterana, foram as primeiras igrejas que chegaram. Depois, lá meados de 1910, chegou a Assembleia de Deus, né, a Assembleia de Deus com os missionários lá, Daniel Berg e Gunavig. Então, a igreja começou a se fortalecer. Como que essa igreja chega? Ela chega com uma visão de fundamentar toda a sua abrangência na comunidade brasileira através da Bíblia, do ensino bíblico. Então, ela tinha um equilíbrio, ela não estava voltada, ela era uma igreja viva, avivada, a Assembleia de Deus chegou vibrante, mas ela é uma igreja que não veio por um domínio emocional. E essa igreja, ela era uma igreja que enfrentou uma comunidade escravizada, uma comunidade muito pobre. O Brasil daquela época era um Brasil que estava vivendo, ainda não tinha se desenvolvido, era muito diferente da economia do que nós vivemos hoje, dessa abertura, né, do comércio mundial, dessa facilidade de emprego, do que nós vemos hoje. E a igreja, ela entra e começa a instituir escolas de ensino, tanto para um desenvolvimento social, quanto as escolas teológicas, como Mackenzie. Mackenzie veio daquela época ali, com a igreja metodista. A metodista também chegou. Até que algumas comunidades começaram a surgir no Brasil. Eu estou citando história, não vou fazer nenhuma crítica a essas comunidades, mas vou citar 2 nomes aqui que faz parte dessa transição. Nós tivemos, então, o surgimento da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, e, posteriormente, se eu não me engano, quadrangular foi em 36, eu tenho até uma cola aqui, mas, não, 36 não. A Igreja do Evangelho, a Igreja Universal do Reino de Deus, ela vem em 77, no ano de 77. E essas 2 igrejas marcaram muito a transição, porque elas chegaram com uma cultura
uma cultura sobre a necessidade de mudar esse posicionamento social do indivíduo. E aí entrou-se nesta igreja tradicional, que estava voltada a um desenvolvimento social equilibrado e um fundamento da palavra, entrou-se a ideia de que essa pessoa precisaria, mais do que qualquer coisa, prosperar. E que a mensagem de Deus para o indivíduo era que ele era sempre mais do que vencedor. E a gente inaugurou aí claramente a era do triunfalismo. Sim. Na era do triunfalismo, eu começo a segregar novamente os próprios indivíduos da minha comunidade. Porque eu vou dizer assim, eu vou avaliar você, o seu carro, a sua casa e os seus bens, e vou dizer assim, se ele é um evangelista, está em plena atividade ministerial e Deus tem estendido graça a muitas pessoas pela vida dele, mas ele não prosperou, ele não vai enquadrar dentro da minha linha de pensamento do que deve ser um crente que está ali estabelecido espiritualmente. Nós começamos, então, a fazer uma segregação através da teologia da prosperidade, desta mensagem triunfalista de que nós vamos dizer que alguma igreja, alguma comunidade, algum indivíduo, ele de fato está sendo abençoado se de fato ele está carregado de bens materiais. Que, na verdade, eu acho que o nome é até errado, chamar de teologia. Eu acho que, na verdade, é uma lixologia. É lixologia. Uma lixologia da prosperidade. Porque esse triunfalismo não existe em lugar nenhum, nem no contexto bíblico, histórico, e nem no contexto da humanidade. Todas as pessoas, se a gente for olhar hoje, vamos falar no contexto material e social, os maiores empresários, os homens mais bem-sucedidos, eles têm sucesso, mas o que eles coletam, o que eles colecionam de derrotas e de fracassos, eles nem contam. Porque esse triunfalismo existe. Nunca existiu. Né? O único triunfo que existiu foi o triunfo de Cristo, que como Deus desceu à terra, se vestiu como homem, foi tentado em todas as coisas, não pecou e foi glorificado. Né? Foi santo, irrepreensível, e morreu santo pelos nossos pecados. É o único triunfo que existe, é um triunfo da cruz. O Evangelho, ele nos faz ter uma consciência de que nós somos um ser espiritual com uma breve experiência humana. Sim. A gente é concebido ali no pensamento de Cristo, na eternidade passada, ele nos permite, ele nos dá um código de DNA, nos permite ali, né, nessa genética humana, nascer, desenvolver, crescer, e posteriormente o espírito volta a Cristo, a gente volta a ser o que era antigamente, e durante essa experiência humana a gente se amontoa de muitas vaidades que não representam e não podem representar nada. Eu sempre lembro de uma das fotografias mais relevantes na história da humanidade, chamada Pálido Ponto Azul, depois você pode consultar aí no seu meio de consulta, aquela sonda para fazer uma investigação ali do sistema solar e até avançar após o sistema solar, né? Nós temos a Voyager 1 e 2, mas a primeira sonda que foi lançada, ela, depois de fazer uma ampla investigação do sistema solar, ela foi em direção a Júpiter e de Saturno. E depois de passar por Júpiter, ela foi destinada para Saturno, e a ideia dela é investigar Saturno, os anéis de Saturno, e aprofundar na atmosfera daquele planeta. Mas quando ela chegou próximo de Saturno, que ela ia entrar na atmosfera, e logicamente o calor dali, as tempestades que acontecem em Saturno, ali, ia dissolver essa sonda, né? O material dela não seria... o presidente da NASA, Carl Center, ele resolveu tirar uma foto, mudar um pouco a trajetória. Então ele pediu que pegasse essa sonda que estava focada em Saturno e virasse em direção à Terra. Então ele virou em direção à Terra, quando ele posicionou numa distância, você vai ver aí na foto, pode consultar aí, numa distância muito longa, ele viu um pálido ponto azul, quase indecifrável pelo olhar dele. E ele escreveu no seu livro ali estão os homens, os seus orgulhos, as suas vaidades, né, os seus bens. E eu acho assim,
talvez seja um olhar mais representativo que a humanidade teve a oportunidade de ter, ou que talvez a gente não tenha mais, né? Alguém dedicado para mandar algo tão longe para fazer essa reflexão, mas ele está falando do globo terrestre, da Terra, né? Ele está falando do Império Americano, ele está falando do Império Comunista, ele está falando de Rússia, China, Estados Unidos, de toda essa briga da humanidade, mas a gente sabe que isso é algo limitado, passageiro. E a mensagem da cruz, ela traz uma bendita esperança para a Uzia, ela aponta para o que de fato será a nossa vida eterna, né? E esta vida eterna, ela vai ser uma resposta pelo modo que nós escolhemos viver aqui na Terra, né? A justiça plena de Deus e o juízo de Deus que irá se aplicar sobre os homens, ele tem uma finalidade de respeitar profundamente a forma em que eu resolvi viver minha vida aqui na Terra. E eu acho que é aqui que a gente tem que começar a pensar, né? O próprio Cristo contou a parábola do rico e do Lázaro, e a coisa mais surpreendente que tem naquela parábola, ao meu ver, é que o Jesus Cristo não apontou nenhum pecado relevante do rico. Ele não falou que ele era adúltero, ele não falou que ele era mentiroso, que ele era corrupto, ele não falou que ele fazia nada ligado à área da imoralidade, da prostituição. Ele só falou assim, ele decidiu viver uma vida que fazia festa todos os dias, vestia de roupas finas, né? Fala até da roupa exterior quanto da roupa inferior. A Bíblia dá um detalhe tão profundo ali, né? Ele vivia e ao mesmo tempo ela aponta também, que também me chama a atenção, Lázaro, que vivia do lado de fora, segregado. Presta atenção nisso. Com feridas abertas, os cães lambiam a ferida dele, né? Ele estava ali do lado de fora. Mas a Bíblia não diz assim, porque ele não estava carregado de bens do triunfalismo, materiais, ele não tinha comunhão com Deus. A Bíblia diz assim, morreu os dois. O rico, provavelmente numa celebração fúnebre de alto padrão, foi sepultado. Mas ela fala assim, os anjos do Senhor foram recolher o pobre que estava do lado de fora. O que é isso? Ela está apontando que a expectativa de uma vida que vai de fato nos fazer viver algo de alto nível, dentro de uma sociedade de alto nível, uma sociedade que vai prezar mais essa compreensão da grandeza das relações, da purificação das relações, da sinceridade, ela está posterior a essa breve passagem humana. Ela aponta para um diálogo que acontece naquele lugar ali entre um e outro, e o diálogo é muito claro, né? Quando aquele homem que vivia a vida regalada, ele vê lá a figura de Abraão e ele pede uma ajuda, a resposta do céu foi, olha, existe um grande abismo entre nós dois, de acordo com que o que está do lado de cá não pode ir para esse seu lado, e nem o que está aí pode vir para cá, ou seja, a nossa chance de viver o evangelho independente da nossa situação financeira, eu acho que tudo que eu plantar, eu vou colher, é bíblico isso, é isso que vai nos garantir, de fato, o lugar que todos nós almejamos para uma vida eterna. Esse é o papel da igreja, apontar esse caminho. Ela não tem que apontar nada diferente do que uma esperança de mudança completamente da vida de qualquer indivíduo viveu aqui na Terra para uma vida na eternidade. E qualquer trabalho de missão da igreja, de resgate, dá às pessoas, independente se elas são essas que estão do lado de fora, marginalizadas, com as feridas abertas, mas nós levamos a elas, ainda que você não teve a oportunidade de viver uma dignidade nos parâmetros humanos aqui na Terra, a cruz está propondo para você a dignidade de viver a vida eterna reinando com Cristo. Amém. E essa reflexão ela é sobre Lázaro, né? Ela nos traz vai de encontro, vai contra, né? Parece que os nossos dias, né? Aonde, como o senhor disse, o triunfalismo nos leva ao sucesso terreno, mas ao fracasso espiritual. Porque
eu sempre falo com as pessoas, eu não tenho voto franciscano, mas se for para mim ter bens materiais e me afastar do propósito de Deus para minha vida, para minha casa, eu prefiro continuar nas lutas que a gente tem, de algumas escassez, de algumas dificuldades, do que viver esse sonho de vaidade. Como diz Salomão, tudo é vaidade. Como diz Jesus, tudo nessa terra vai passar e o que vai prevalecer vai ser a eternidade. E a pergunta é, onde vamos passar essa eternidade? Quando eu vejo, pastor, a igreja tomando partidos também nas guerras, como Israel, o pessoal da faixa de Gaza lá, os palestinos, me dói muito. Me dói ver um grupo de terrorismo que sai matando famílias e crianças por causa de política, porque não tem a ver com a religião, além de interesse político. Mas me dói muito também quando eu vejo a igreja apoiando o Estado como Israel destruir toda a Palestina, porque ali também tem os filhos do terrorista, tem a família dos terroristas, tem as famílias. O que me dói quando eu vejo isso acontecer, e parece que a gente está entrando numa escala assim, sem precedente, não sei se é um evangelho de ódio, porque nos falta esse amor, nos falta essa esperança, nos falta essa expectativa de salvação para o perdido, independente se ele é muçulmano, se ele é espírita, se ele é crente, porque parece que a gente bate no peito e carrega a salvação e que só pertence a gente, mas me dói muito quando nós tomamos partido e esquecemos ali o ser humano, a vida, a alma, sabe? E eu acredito que a igreja, ela não deveria caminhar nesses aspectos extremos, mas caminhar em amor. Eu acredito que nós pagaremos, sim, por aquilo que colheremos, sim, aquilo que nós plantamos, mas a mesma forma que nós vamos colher o que plantamos, há um texto na Bíblia também que fala que, com a graça do Senhor Jesus, em Eclesiastes fala que há um tempo de plantar e há um tempo também de arrancar o que se plantou. Eu acredito que se nós, em amor, orarmos, se nós, em amor, evangelizarmos, se nós, em amor, cuidarmos, pode mudar, sim, o rumo de várias nações, o rumo do Brasil, principalmente. E eu acredito que a igreja está perdendo esse aspecto de amor de Cristo nesses dias. O próprio Jesus disse isso também, né? Que nos últimos dias o amor de muitos vão se esfriar. Ou seja, para esfriar, tinha que estar amando um dia. E eu acredito que nós, como igreja, precisamos de rever esses conceitos, sabe? Eu acredito que a missão da igreja não é só apontar o erro. A missão da igreja é apontar o caminho, que é Jesus. Porque nós não vamos conseguir converter ninguém, isso é fato. Às vezes as pessoas perguntam para mim, Jackson, dentro do trabalho que você desenvolve aí quase 20 anos, como oradores de rua, como dependente de químico, qual é o aproveito? Qual é o aproveito? Qual é a porcentagem de aproveito? E normalmente, quando essas perguntas vêm de líderes, de pastores, de liderança, eu falo, o aproveito é 100%. O aproveito é 100%, porque todo indivíduo que tem a oportunidade de ouvir o Evangelho da transformação, e não é transformado, isso sai das minhas responsabilidades. Eu não fui chamado a converter ninguém. Eu fui chamado a propagar, a disseminar uma semente, que é o Evangelho. E eu tenho para mim ali como a parábola do semeador, que eu acho que a gente perde muito quando a gente não entende isso, né? Saiu o semeador a semear. E a semente cai à beira do caminho, a semente cai no terreno pedregoso, a semente cai no espinho, né? A semente também cai em terra fértil. E eu acredito que até a semente... A missão da semente foi concretizada com sucesso, né? Com sucesso. Ele saiu, pegou a semente, semeou, lançou ela na terra. O semeador cumpriu sua missão 100%. Anular o exercício do dom e do talento que foi nos dado é anular a própria obra de Cristo. A pregação dele não vai
é ser recebida por todos os homens e pela livre decisão, livre-arbítrio. Nem todos dirão sim, nem todos disseram sim até hoje, né? Então está condicionado. Deixa eu voltar aqui a uma questão polêmica aí da questão de Israel. Vou puxar aí. A nação de Israel, Deus tem, ela não é a única nação, o único povo de Deus, mas ele tem um povo entre as nações. Israel, é isso aí, a gente vê desde a promessa de Abraão, Isaac, Jacó, o Deus de continuidade, dentro das dispensações, né? Mas chegou um momento que a nação de Israel, ela pagou muito caro com os cativeiros que ela passou, babilônico, assírio, por desviar o coração e desobedecer à vontade de Deus. E o próprio Deus a puniu. Mas Deus não aceita que ninguém puna a nação que ele elegeu como um povo separado. A nós cabe a oração. Para a gente entender isso aqui, eu vou desenvolver um pouco sobre isso. Deixa eu só avançar mais um pouco aqui. A nação de Israel, ela coube a nós orar por ela, mas ela perdeu o seu papel, foi interrompido como a nação evangelizadora da terra. Aqui entra um primeiro problema. A gente olha para a nação de Israel. Primeiro tem que olhar com um olhar de oração, de intercessão. A gente ora para a nação de Israel como uma nação que ainda é responsável pela evangelização e frustra quando a gente vê o presidente, por exemplo, né, o primeiro-ministro lá bebendo cerveja aqui na praia do Rio. É uma não interpretação bíblica histórica sobre o papel da nação de Israel. Quando a nação de Israel sai de cena, Deus elege uma nação, a igreja, que é composta de gente de todas as tribos, nações, raças, que vai incluir o Oriente Médio, aqueles que vão se converter do islamismo, todas as outras religiões que ouvirem o Evangelho e essa força da mensagem da cruz por ação do Espírito Santo serão convertidos e vão fazer parte dessa nação que está sendo como sucessora da nação de Israel. Então aqui vai incluir todo mundo, inclusive as pessoas, os indivíduos da Palestina, falando de terrorismo, do ataque, qualquer um. A primeira coisa que eu tenho que entender é que se alguém que está na Palestina converteu, agora ele está substituindo Israel. A gente sabe que isso vai ser finito. A era da igreja inicia no Pentecoste em Cristo, ele se estabelece como cabeça da igreja, não é uma liderança religiosa, não é uma liderança ideológica, é o próprio Cristo. Todo mundo que integrou agora essa nação eleita passa a ser membro do corpo de Cristo, vai fazer a sua missão. Para isso ele muniu da primeira estrutura, que é os 5 ministérios, o apostólico que vai colocar fundamento, colocou, e agora ele vai continuar atuando como repor fundamentos que estão perdidos, o profético que vai dar a direção, o pastor que vai cuidar dos rebanhos, o evangelista que vai sair, romper as paredes da igreja e ir para esse ambiente que não é aquele ambiente controlado ali, no ambiente espiritual, o mestre que vai trazer ali o ensino, que vai dar uma substância de sustentação, dizer, olha, nós temos pilares, esses pilares, se ruir, vai cair tudo. Então ele deu a primeira estrutura, que é os ministérios, depois ele muniu de dons, através dos dons espirituais, edifica esse corpo, estende a graça de Deus a um e a outro que está ali fora desse ambiente de graça. A igreja recebeu toda essa... a gente tem que ter esse olhar. Ela recebeu tudo isso. Mas a Bíblia fala, quando ela fala da volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, é nada mais do que o encerramento da missão que foi dada a essa igreja. Encerramento da era da igreja. Essa era vai se encerrar. Quando essa era se encerrar, aí o controle e o lido agora, isso vai acontecer após a grande tribulação, sou pré-tribulacionista, e aí vai ter a guerra do Armagedon e depois vai iniciar o milênio. Aí Deus vai voltar a ter um trato diretamente com a nação de Israel. E com a nação de Israel ele vai fazer cumprir todas as profecias que foram lançadas até o fim do milênio, né? Nós cremos dessa forma. No episódio 2 a gente entra aqui na escatologia a respeito de Israel. Mas aí eu quero voltar aqui a essa questão que foi colocada. A gente não pode olhar para a nação de Israel com nenhuma ideologia, né? Eu não posso olhar para a nação de Israel tratando de um Estado, né? A frase é: a casa é de Deus, mas quem mora nela é os homens.
Eu não posso olhar para a nação de Israel e agora dizer que a força política, o exército hoje que está em guerra, as estratégias que às vezes são certas ou erradas, que falham ou não, representa a nação de Israel, que a Bíblia aponta como uma nação evangelizadora, a igreja no deserto. Eu não posso ter esse olhar. Se eu fazer essa mistura, aí, eu vou correr no erro de anular um indivíduo que está lá na Palestina e anular também um erro daquele que, porventura, pode estar fazendo alguma estratégia militar ali, falhando, atingindo um hospital, errando um alvo, impedindo uma força humanitária. Mas eu também tenho que entender que há uma batalha espiritual instituída e o sentimento antissemita que tem uma perseguição estruturada, natural, não só pelos palestinos, mas por muitas outras nações ali no entorno e as muitas guerras que aconteceram. Há um sentimento antissemita contra a nação de Israel, que já é uma perseguição, aí sim é religiosa, já pelo que eles creem, pelo que, por exemplo, no caso, na época de Hitler, a perseguição contra os judeus, né? Se você for ler Nietzsche, eu sou da área da filosofia, você vai ler Nietzsche, nosso tempo está indo aí. Nietzsche era o filho de um pastor, mas quando Nietzsche fala a respeito do cristianismo e ele responsabiliza a nação de Israel, ele fala de forma muito pejorativa, muito pesada. Então a gente tem que ter cuidado e separar, ter um entendimento sobre isso, né? Ao mesmo tempo que você não pode olhar para a Palestina e dizer assim, aqueles indivíduos ali são terroristas. A generalização, isso é o maior erro que a humanidade pode cometer. É o que você falou ali, tem realmente famílias, pessoas que não estão envolvidas, né? Que nem concordam, né? Tem tudo isso. Então, é só ter essa sabedoria, essa prudência e, principalmente, olhar para a nação de Israel biblicamente e separar de qualquer estratégia militar que possa estar acontecendo assim, também para que você não gere o sentimento antissemita, né? A Bíblia fala que a nós cabe orar pela nação de Israel e entender que há também há toda essa batalha espiritual acontecendo no mundo espiritual. Eu acredito que infelizmente, há uma idolatria. Uma idolatria exacerbada, sem entendimento, sem fundamento. E precisamos de orar mesmo para a igreja, precisamos de orar para os nossos irmãos, precisamos de orar que o Espírito Santo nos traga, né? Qual a verdadeira nossa missão para esses dias, porque hoje tem tantas falas, né, mas poucas vozes. Tem muita gente falando, pouca gente escutando, e tem muita gente falando sem fundamento nenhum, né, pastor? Nós temos um propósito, a igreja tem uma missão, essa missão é o propósito de Deus, é a vontade de Deus, é a agenda do céu. O melhor lugar para estar é dentro do propósito de Deus, porque ele tem um interesse direto em proteger o seu propósito. Então, quando você está dentro do propósito de Deus, você vai receber a proteção do próprio Deus. Amém. Eu quero deixar claro aqui que eu sou cristão, eu congrego, porque é um grupo também de missionários que não congregam, eu congrego, eu acredito na igreja de Cristo, eu acredito na igreja institucional, estabelecida por Cristo, eu acredito no povo que reúne e acredito também no povo que sai das quatro paredes, que está pregando no banco, no ônibus, no metrô, na empresa, na faculdade. Eu acredito que essa é a igreja de Cristo, porque, às vezes, na minha fala, dá a impressão que eu não concordo com a igreja. Não, eu concordo, muito pelo contrário. O bate-papo aqui é esse, a gente buscar aqui entender qual é a verdadeira missão da igreja. Fazer uma reflexão, né? Nos dias de hoje. Nós temos hoje coisas que prejudicam a igreja quando não são tratadas. Exatamente. Não se corta na própria carne, que foi minha primeira fala aqui. Exatamente. Pastor Kaiser, e quando eu falo, às vezes, de uma idolatria exacerbada no meio evangélico, juntamente com as coisas de Israel, dá para a gente ver isso claramente nos cultos de hoje. Os elementos, né, do tabernáculo nos cultos de hoje. Quando, no final da velha aliança, nessa transição para a nova aliança, isso tudo foi abolido por Jesus, né? O senhor concorda com isso? Plenamente, pastor Jacques. Houve o sacrifício perfeito, o sacrifício vicário, e através desse sacrifício, tudo aquilo que estava como figura do Antigo Testamento
e que era usado dentro do tabernáculo perdeu o efeito. Para comprovar isso, o livro escrito aos Hebreus, né, nós não temos nem a autoria desse livro, e tudo isso aí tem um apontamento profético, né, alguém fala que é Paulo, alguém fala que é um dos pais da igreja, mas não há uma definição ali, ninguém pode provar, fechar questão nisso aí. Mas aquele livro, ele é uma orientação para os judeus que estavam abandonando a nova aliança e voltando para as velhas práticas do culto judaico. A ideia ali é dizer, vocês vão anular isto aqui que tem efeito de fato na sua vida, se vocês voltarem àqueles elementos. Então, qual é o risco da gente trazer novamente esses elementos do tabernáculo para o nosso culto hoje? Nós estamos voltando à prática da idolatria. Sim. Né? Eu lembro de um episódio, eu estava pastoreando uma grande igreja no Barreiro, e lá a gente celebrava a festa do tabernáculo. E era uma semana de eventos, então de segunda a segunda. E aquela igreja, naquele tempo, ela instituiu a entrada da Arca da Aliança. Fazia-se a celebração em cima do altar, montava a tenda, a mesa de pães, o castiçal, tudo estava ali. E num determinado culto subiu um rapaz, ele era até quem cuidava da igreja lá, talvez ele está assistindo aí, um abraço. Ele cuidava, zelava pela igreja, a igreja tinha segurança 24 horas, ele era um desses seguranças, mas ele era muito habilidoso no louvor, ele fazia louvor. Então, ele subiu numa quarta-feira, num culto com mais de 1.000 pessoas dentro da igreja, e ele disse, olha, ontem quando eu cheguei aqui, entrei à noite, tudo apagado e o castiçal aceso, eu falei assim, realmente, olha lá, o Espírito Santo está ali. Oh. E aí eu cedi ele naquela oportunidade e eu subi e falei, eu não posso perder a chance de ensinar a igreja de forma pedagógica, né, entendendo Sim. ali o não conhecimento daquele irmão sobre, de fato, como é o culto na nova aliança. Então eu subi e falei com ele, ô irmão, não vou citar o nome dele aqui, mas eu disse, ô irmão, quando você chegou aqui, chegou você e o Espírito Santo, porque você é templo dele. E o que você sentiu é a presença dele em você e não naquele elemento. Talvez aquele elemento fez um apontamento para você ativar aquilo que estava pulsando dentro de você. E foi muito interessante dizer isso, porque nos dias de hoje nós não preocupamos com a presença do Espírito Santo. Não importa se há uma ação plena do Espírito Santo, se nós estamos cheios do Espírito Santo. Preocupa-se hoje em colocar o castiçal, a Arca da Aliança, aqueles elementos que vão tomando o lugar de Cristo. E naquele cenário que a gente realizava a festa, foi quando eu comecei pedagogicamente a opor aquela festa nessa igreja, no Barreiro. Quando a Arca da Aliança saía no último dia, as pessoas gritavam, urravam de dor, choravam, como se a glória de Deus estivesse indo embora. Meu Deus. E eu percebi, pastor Jacques, que tinha chegado um ponto que nós tínhamos substituído Cristo. Aquela festa não era cristocêntrica. Sim. Aquela festa era uma festa de idolatria. E a gente estava replicando. Então, se você traz esses elementos para uma festividade de forma pedagógica, coloca ele em cima do altar, onde quiser, e faz ali um apontamento, isto representa isso, esse aqui representa o Espírito de Deus e a sua natureza séptupla. Esse, se você como fizer elementos de ensino. Pedagógico. Não pode ser nada além disso. Sim. Aí tudo bem, faz parte, é a história, é a igreja do Antigo Testamento, é a nação de Israel. Mas para esse tempo, o culto precisa ser cristocêntrico. Uma vez eu questionei um amigo, pastor, sobre isso, de forma também até amigável e na tentativa também de ser uma forma pedagógica, mas gerou um desconforto entre nós, porque eu fui ministrar, tinha uma arca enorme, um baú enorme lá e tal, e eu vi algumas pessoas ajoelhando ali, pondo a mão naquele negócio ali e voltando para os seus lugares, e eu fiquei muito incomodado. E quando eu conversei com ele sobre isso, ele falou, não, mas isso a gente precisa de fortalecer a fé das pessoas. Eu falei, amigo, isso é uma idolatria.
A fé é fortalecida mediante em Cristo e mediante as dificuldades. Cristo nos dá esses desafios para fortalecer a nossa fé. E a nossa fé vai crescendo mediante. Nós vamos caminhando com Cristo, aprendendo com Cristo. E com o Espírito Santo de Deus em nós, que a fé vai fortalecendo. E o que eu percebi ali? Que vai além da idolatria, porque quer materializar a fé. Onde, se a pessoa não ver, ela não crê. E é totalmente contrário ao que a Bíblia diz, né? O que é a fé? A fé é a certeza daquilo que você não vê. Uma convicção de uma coisa que você espera. Se você está vendo, Paulo vai falar que não é esperança, que não é fé. E foi um desconforto muito grande. E eu vejo também alguns irmãos usando chofar no meio do culto. Recentemente, o irmão tocou um chofar do meu. Eu falei, Jesus está voltando, é uma trombeta, que é quando ele era um irmão tocando chofar. E as pessoas vibram com isso. É como se aquilo ali fosse... É como se o Espírito Santo dependesse desses elementos, como o senhor diz, dependesse desses utensílios, né? Réplicas, às vezes mal feitas, às vezes nenhum valor, nem comercial, e só idolátrico. E, não sei nem se tem essa palavra, né? Valor idolátrico, mas só por idolatria, e talvez uma idolatria, às vezes, até cega, por falta de entendimento, por falta de conhecimento, por falta de entender verdadeiramente as Escrituras. O senhor acredita que isso, no seu entendimento, isso enfraquece o Evangelho, de certa forma? Porque o Evangelho não pode ser enfraquecido porque ele é puro e verdadeiro, né, e é do Senhor Jesus Cristo. Mas, de certa forma, enfraquece a fé das pessoas, dilui ali o entendimento. O que o senhor me fala sobre isso? Eu creio que aquele que está ensinando, conduzindo, pastoreando, ele tem que estar dotado desta luz, desse discernimento do Espírito Santo. E ele recebeu isso. Senão ele não estaria à frente de um ministério. Se é a igreja de Cristo, que tem Cristo como cabeça, ele está conectado a esta fonte de informação que é Cristo. Se algo está sendo feito dessa natureza de forma pedagógica, sem nenhum problema. Está tendo uma instrução ali. Se algo está sendo feito por um ato profético, e eu creio em ato profético, está tudo certo. Está acontecendo um ato profético, eu estou colocando a minha fé em ação ali, e em parceria com o Espírito Santo eu estou dizendo e profetizando que algo vai acontecer, é bíblico isso, nós fazemos isso, né? Usamos esse exercício da nossa fé, a expressão máxima da nossa fé, né? Profetizar nesse sentido, lógico, de acordo com a palavra, né? Minha profecia não pode ir contrário àquilo que a palavra está dizendo, então isso tem que estar, tem que ser em espírito, mas em verdade, a verdade ali conecta a palavra, é essa a ideia. Mas há uma aberração e um prejuízo para a igreja desses dias, quando nós começamos a tirar Cristo, colocamos o homem, sai Cristo, o culto, em vez de ser cristocêntrico, é antropocêntrico. O homem está no centro. Canções que trazem um homem para o centro, canções que exaltam o homem, né? A canção da adoração é um elogio ao caráter de Deus. E é isso que nós fazemos durante o primeiro período do nosso culto público. Nós reconhecemos, elogiamos e desejamos o caráter de Deus. Quando esses elementos começam a chegar, eu vou dar um exemplo aí que está muito em moda, que é a rosa ungida. O indivíduo pega a rosa, ele geralmente troca ela por uma oferta, leva ela para casa, põe ela na porta da casa, e aquilo ali naturalmente vai murchar, ela está sem a fonte de nutrição, de água e os nutrientes. E aí, enquanto ela murcha, alguém diz que aquilo ali está atraindo os espíritos malignos dali, que eles vão para aquela rosa. Aí você pega aquela rosa ressecada... Deveria estar chorando e não rindo. E entrega aquela rosa lá na igreja novamente. Se a rosa tem esse poder, nós não precisamos de Cristo. É verdade. Se a rosa traz a libertação, se a rosa purifica, se a rosa transforma, para que Cristo? Não, Cristo é o centro de todas as coisas e não há nenhuma justificativa para substituir Cristo. O cristianismo é a única religião que, quando você tira aquele que é o centro dela, ela desmancha, que é Cristo. Se você tirar Maomé da religião, a religião vai continuar de pé. Se você tirar Allan Kardec da religião, ela vai continuar de pé. Tirou Cristo,
desconstruiu tudo. E hoje, esses elementos que são aplicados não de forma pedagógica estão arrancando Cristo do altar sagrado de adoração. Uma vez eu conversando com uma pessoa e ela me direcionou uma determinada denominação e para mim fazer uma campanha lá, um voto do livramento. E eu falei, não, tudo bem. Como é isso? Aí ela foi me explicou. Eu ia lá, pegava um envelope, vou até abrir a Bíblia aqui, ia lá, pegava um envelope e fazia essa campanha lá de 7 dias da semana, 7 dias lá. E só que, assim, eu era novo na fé e estava até indo com a intenção de ir fazer essa campanha. Na verdade, eu vivia uma vida promíscua e eu precisava de mudar de vida, estava sendo perseguido por meus algozes da época, que eu era envolvido com um monte de coisa errada, e essa pessoa me direcionou para isso, falou, vai fazer a campanha do livramento, tal. Eu acredito que foi numa inocência, porque ela participava dessa denominação e ela fazia parte desses ritos. Só que, como filho de pastor, e como fui criado no Evangelho, mesmo afastado de Cristo, Cristo nunca se afastou de mim, eu sempre questionei essas coisas, eu sempre questionei essas práticas, mesmo afastado, mesmo estando em pecado, mesmo estando comprometido com as coisas erradas. E aí eu fui para a palavra. E o Senhor me direcionou aqui no Salmo 41, né? Que diz assim, né? Bem-aventurado aquele que dá atenção aos desvalidos. No dia do seu infortúnio, o Senhor o livrará. Eu vou mudar essa versão aqui. Está na King James, vou colocar na Almeida. Bem-aventurado aquele que atende o pobre, o Senhor livrará no dia mau. Ou seja, o livramento está em ver que Cristo está no outro e socorrer o outro também, né? E o Senhor livrará e conservará em vida e será abençoado na terra, e tu não entregarás à vontade dos seus inimigos. Isso que estava completamente errado. Mas naquele momento ali, eu entendi que o mandamento de Jesus é amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se a gente quer fazer uma campanha de livramento, é amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo. Pronto, já está aí vivendo já uma campanha de livramento. Porque o que é que eu entendo, pastor? Que quando esses votos, eles favorecem somente o caixa da igreja local, eles não favorecem a missão, eles não favorecem. Talvez, eu acredito muito que Deus não brinca com a fé. Eu acredito que se eu fosse ali, fizesse essa campanha, pagasse o meu voto, sem o entendimento que Deus me deu no dia, eu acredito que o Senhor me abençoaria, assim como Ele me abençoou, até pela minha ignorância. Mas é importante nós saber a verdade, porque até quanto tempo nós vamos ficar com ignorância? Até quando vamos caminhar para os caminhos paralelos, né? À margem do caminho que é Jesus. Então, muito dessas, como o senhor falou da rosa ungida, e tem tantos outros elementos que são usados aí para materializar a fé. Uma coisa também que eu não vou falar aqui o nome das pessoas nem denominação. Um amigo meu pastoreava uma dessas igrejas e o pastor dele eles estavam precisando que a igreja crescesse ali na região e tal, e bacana. Eu acredito também que a igreja tem que crescer, crescendo a igreja, como o senhor mesmo disse, a igreja invisível, cresce seu número, aumenta seu número de salvos, aumenta-se a justiça de Deus na terra, aumenta-se as pessoas que vão fazer bem ao próximo, que vão continuar, vai manifestar a glória de Deus. E esse irmão, esse amigo meu, um confidente, ele falou, eu estou muito chateado porque o meu pastor disse que se eu tiver que pegar uma garrafa de água e falar que ali é xixi de anjo para fortalecer a fé dos irmãos, eu tenho que fazer isso. Então, assim, dota-se de um engano, né? Alguns, como o senhor falou, se algum pastor, ele tem que ter esse discernimento, porque ele foi chamado para o Senhor. Mas ele também tem esses também que vão usar a fé do próximo como canal de benefício próprio, né? Sim, a fé, ela é um elemento que é trago à nossa vida por uma ação do Espírito Santo de Deus.
o amigo da noiva, aquele que intercede por nós, aquele que refaz a nossa oração que é errada e leva ela de forma perfeita até o trono de Deus. E esse processo se dá por 3 etapas. E é o que, quando alguém está praticando isso que foi colocado aqui, é porque ou esse processo não se desenvolveu ou não concretizou. A primeira etapa desse processo é o Espírito Santo nos pega e nos une a Cristo. Então, ele tira você de um outro lugar, traz para o reino da luz, te dá um modelo e agora você começa a caminhar em direção a Cristo e você começa a receber os princípios de Cristo. Você torna um pequeno Cristo. Você fica parecido com ele, né? Aquela metáfora da estatura do varão perfeito. E aí, Jacques, o discipulado, ele tem um preço. A graça não. A graça é de graça, um favor que nós não merecemos, que só ele tem esse poder de nos conceder. Mas o discipulado é exercer misericórdia. O preço do discipulado está em dar a alguém um destino que ele não merecia. Ele está ali combinado, está ali certo que ele deveria ser condenado. E você vai poupar essa pessoa da condenação que ele já merecia. Merecia passar por aquela condenação. Sim. E para fazer isso, você paga, você tem um desprendimento, você tem que doar alguma coisa. Isso é misericórdia, colocar o coração na miséria do outro, né? A misericórdia faz com que você, em vez de você fazer barganha, fazer negociação, você doa muito mais do que recebe algo em troca. A questão é que as pessoas não estabelecem esse caminho da misericórdia. As pessoas estabelecem uma moeda de troca. Elas trazem o mundo espiritual para um ambiente de negociata. Eu tenho um interesse, se você cumprir ou atender o meu interesse, você vai receber uma bênção de Deus. Olha só, a gente está fazendo uma negociação. Eu preciso trazer uma resposta para a Terra, para coisas da Terra e interesses humanos, mas enquanto é para mim, está tudo ok, mas na hora que é para levar para você, aí é Deus que tem que resolver. É mais ou menos isso. É por isso que é. Mas algo interessante, o Espírito Santo primeiro nos une a Cristo, aplica em nós os princípios de Cristo. A segunda etapa, o Espírito Santificador começa a nos trazer para perto do altar, a fazer uma limpeza, a tirar tudo aquilo que nos afastou e não nos deixa representar Cristo, ser a imagem, o reflexo dele para os homens. Então, o Espírito Santificador faz a segunda etapa. Só na terceira etapa em que nós estamos habilitados e não mais cometemos esse tipo de erro, porque na terceira etapa ele passa a ser o guia da nossa vida. Primeiro, nos une a Cristo. Segundo, processo de santificação. Terceiro, ele passa a ser o guia da nossa vida. Como que o Espírito Santo guiando a minha vida como um pastor, eu vou pegar alguém e conduzir alguém para um lugar, para um ambiente de trevas? Porque quando eu arranco Cristo e coloco esses elementos ou estabeleço esse ambiente de barganha espiritual, eu estou levando aqueles que eu estou liderando para um ambiente de trevas. E o Espírito Santo não faz isso. O caminho dele é o contrário. Ele nos leva para a fonte de luz. Amém. É preocupante, né? João 10:10. O ladrão. Ali não está falando do diabo. Está falando desses mestres, né? Paulo também vai ressaltar sobre isso, né, pastor? Que nos últimos dias, quando Paulo escreve ali, que são as cartas pastorais, né? Sim. Que é 1 Timóteo, cronologicamente vai Tito e depois volta a 2 Timóteo. E em carta a Timóteo, ele vai dizer para Timóteo, Timóteo, eles estão fazendo assim, mas você não. Você fica firme. Timóteo, nos últimos dias, as pessoas elas não vão conseguir ouvir a sã doutrina. Elas terão comichões nos ouvidos. E vão atrair mestres segundo o coração. Então, eu acredito também que muitos desses mestres, hoje, enganadores, estão aí para atender um público que verdadeiramente também não quer Jesus. O senhor concorda com isso? O que o senhor acha? Sim, a carta pastoral de Paulo a Timóteo, ela tem um livro que eu até aconselho, chamado Amado Timóteo, é um pastor que está iniciando o ministério, e mais de 20 pastores escrevem para ele cartas dando conselho em várias áreas da vida dele. Inclusive, vai
entrar nesse assunto que nós tratamos aqui, dessa relação do pastor, da forma da liturgia, de conduzir o culto, da adoração, santificação. É um livro muito bacana. Mas Paulo escreve a Timóteo, ele está mostrando ali um papel essencial de um discipulado. Todo pastor ele tem que vir de um discipulado, independente se ele tem um chamado. Paulo vai falar ali da vocação de uma forma muito clara. Naquele livro ali, Paulo também vai falar de algumas dores que abateu o seu coração, da avaliação que ele faz no final ali de tudo, né? O que ele precisou guardar, que foi a fé. Vai elogiar o combate como um bom combate, vai dizer que passou por aquele combate. Mas no início do livro, ele olha para Timóteo, e ele está preparando Timóteo para ser nós, ele está nos preparando naquela carta ali. Ele olha para Timóteo, ele fala das raízes, da avó, da mãe, e ele dá um conselho: ative o dom que há em você. É como se ele dissesse assim: um ministério não inicia sem primeiro o Espírito Santo estar trabalhando nele. E eu não consigo acreditar que, quando o Espírito Santo de fato está operando em mim, eu vou substituir Cristo por alguma coisa. É impossível isso. Então, na ativação de um dom, o dom é algo que nós só administramos, nós somos dispenseiros. O dom é o que estende graça a outras pessoas. Quando eu falo para você, Pastor Jacques, ative o dom que é em você, eu estou dizendo assim: pega aquilo que é do Espírito, reparta aquilo com o seu entorno. Você vai repartir com o morador de rua, que está em situação de rua. Você vai repartir com aquele que está doente, que está acamado, que não há ninguém interessado por ele, nem o governo, nem a sociedade, nem os ministérios para um crescimento. Você vai começar a estender a graça. Ele está dizendo: Timóteo, tudo começa quando o Espírito vai te mover, te conduzir, vai ser a combustão para fazer você estender graça ao seu entorno. E a partir daí ele começa a fazer vários apontamentos, como foi citados, né? Olha, o que você vai encarar aí é isso: pessoas querendo líderes que vão passar o pano, massagear o seu ego, ter aquela palavra de refrigério, mas que nunca vão corrigir a rota e trazer os princípios que nos fazem ser parecido com Cristo. Dentro de um contexto humano falando, nós temos um desafio muito grande, né? De apresentar Cristo como Ele é, na sua essência, na sua integridade. É uma responsabilidade nossa, dos pastores, da liderança da igreja, dos 5 ministérios, que vai formando e somando, né, ali para o crescimento e consolidação do corpo de Cristo. E, por um outro lado, a gente tem um outro desafio, né, que é desconstruir em amor uma mentira também que está sendo construída ao lado da verdade, né? E às vezes a gente não quer ir para esse combate, para esse debate, a gente não quer ir para essa discussão, mas é um desafio muito grande, né? Eu pastorei como pastor-presidente por 9 anos no ministério, e quantas vezes chegaram pessoas ali querendo uma massagem no ego? Fora as vezes que os irmãos chegam e não querem um conselho, eles querem uma afirmação daquilo que ele sabe que é errado, e ele quer continuar fazendo aquilo errado, mas ele quer o seu aval, ele quer seu carimbo, ok, pode continuar fazendo. E eu perdi muita gente, assim, a gente fala perder porque nós entendemos e sabemos que a ovelha é de Cristo, mas, num contexto de paternidade, a gente acolhe essas pessoas como filhos. A gente quer dar um bom direcionamento, quer dar um bom discipulado, mas eu perdi muita gente boa, no sentido, pessoas legais, honestas, trabalhadoras, mas quando ia ser confrontada diante da palavra para a santificação, que o senhor falou, esse discipulado, as pessoas elas não queriam muito ouvir a verdade, e porque elas queriam alguém que concordasse com elas ou que amenizasse ou diluísse ali, de repente, o erro, talvez nem um erro, talvez um entendimento equivocado, enfim. E hoje é um desafio muito grande que nós temos como pastores, né? Fazer essa construção da verdade dentro desse contexto de mentira, porque as pessoas acabam colocando todo mundo no mesmo pacote, né? São os 3 P's, né?
que a sociedade mais critica, né? Que é a polícia, o padre e o pastor. E acaba colocando todos os três no mesmo pacote, e a gente sabe que não só ministerialmente, mas com todos os segmentos. Tem as pessoas sérias, tem as pessoas que estão procurando os seus próprios caminhos, desvirtuando ali toda uma estrutura de uma instituição, de um segmento, afim. Então, tem um desafio muito grande, né, pastor, para a gente. E aí, só para fechar, verdadeiramente, nós vamos depender 100% do Espírito Santo. Né? Nós temos um cenário aí de batalha espiritual estabelecida desde o apontamento após a queda no Jardim do Éden. A batalha estava instituída ali. Né? A semente da mulher ia pisar na cabeça da serpente, mas haveria uma ferida no calcanhar, um apontamento para essa batalha espiritual, porque faz parte do plano da justiça plena de Deus. Essa batalha espiritual, ela parte de uma movimentação do mundo das trevas em criar uma cultura de pensamento, um sofisma. Desde os sofistas da Grécia, lá tinham os filósofos e os sofistas. Os filósofos tinham uma carreira de instrução e eram credenciados. Os sofistas era alguém que criava um ambiente de pensamento ali e ficava colocando aquilo ali na mente das pessoas. Eram falsas verdades, verdades falsificadas. Verdades minuciosamente trabalhadas para serem mentiras com uma segunda intenção, nesse sentido aí. O sofisma é apenas um início de uma cultura de pensamento, de distorção da palavra que vai entrando na mente do ser humano. Depois vem a fortaleza de mente. O processo espiritual se dá assim. Primeiro se joga uma falsa verdade dentro do inconsciente, e essa é a estrutura da psique humana. Depois, espíritos malignos protegem aquilo ali através da fortaleza de mente. Então, você está conversando com a pessoa, ela não tem nenhuma manifestação, nenhuma opressão, mas se você tocar naquele assunto, esses demônios vão vir proteger. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos lançar as nossas petições ao Senhor por súplica, de graça, orações, e fala que Deus vai estabelecer uma guarda para guardar a nossa mente. Porque há um ataque constante ali. Mas a estrutura da psique humana, só para a gente entender assim, do ser humano, como que isso se dá, o homem ele tem a estrutura do consciente, do inconsciente e do subconsciente. A área da consciência, você está manipulando ela, nós estamos atuando aqui na área da consciência. A gente busca informações no subconsciente, né? Esse entendimento da Bíblia, de tudo aquilo que nós recebemos como instrução. Mas há uma parte mais profunda do inconsciente que você não controla. Segundo Freud, de vez em quando acontecem uns flashes naquela área ali e algum pensamento sai para fora, mas ele fala também que há dois guardiões ali que ficam guardando para esses pensamentos nunca saírem. Esses dois guardiões, eles ficam vigiando ali, só que esses pensamentos de vez em quando tomam novas formas, aquela figura da caveira com flores, a morte sendo maquiada para ela sair para fora, e acaba que esses pensamentos vão saindo e eles vão ali para ser administrados desse campo de batalha que é o ego. E ele dividiu aqui, para a gente concluir rapidamente, ele dividiu aqui esse ser humano, essa psique em três partes. O id são os impulsos, desejo da sexualidade, desejo de alimentação. Isso aí é gerado desde lá do ventre da mãe, lá do útero. E esse id, ele não comunica com o mundo exterior, ele é irracional, ele não tem nenhum conhecimento e informação do lado de fora que o molde. Então, sempre ele vai desejar a comida e vai querer comida. Sempre ele vai desejar, por exemplo, a questão sexual, ele precisa ser satisfeito na questão sexual, o id. Ele não envelhece, ele não amadurece, ele está paralisado ali. Do outro lado, nós temos o superego, ou supereu. O supereu é uma área de julgamento. Ele fica lendo tudo que está no seu inconsciente, nas suas operações, e exercendo juízo daquilo ali. Ele também é irracional. Ele não lê o lado de fora, ele não comunica com o lado de fora, ele não tem informação, ele nunca vai mudar, ele vai ser... E aí a gente tem o eu, o ego. Esse ego, ele já comunica com o mundo exterior. E aí, o Espírito Santo, ele trabalha nessa área. Ele entra nesta área da nossa razão, da nossa compreensão, da leitura de mundo. Por isso que a fé é gerada pelo ouvir pela palavra. Não é nem ouvir a palavra, é ouvir pela palavra. A palavra, ela passa nessa área que nós administramos,
ela chega em nós nessa área porque a natureza ela é caída, né? Nós precisamos converter a Cristo, que é essa abertura da fé. Quando nós abraçamos a fé, nós estamos de fato dando uma abertura para ouvir pela palavra, né? A fé vai trazer essa palavra para ser agora a base de sustentação, princípios, a base de sustentação da minha vida. E aí eu começo a fazer uma administração. Só quando esta parte, pela minha decisão, por isso que tem o livre-arbítrio, decide ouvir pela palavra, que eu começo o eu, o ego, administrar o id, aí os impulsos são agora controlados. Eu começo a dar um limite ali. E a área de julgamento também começa a ser administrada. O peso da culpa sai da minha vida, porque eu fui lavado e remido no sangue de Jesus. O medo da condenação eterna não vai mais me dominar e me paralisar, porque o medo paralisa, porque agora eu sei para onde que eu vou para a eternidade. E todo esse trabalho que o Espírito Santo faz nessa questão do ego, automaticamente vai tirando essas mentiras que eram base de sustentação da minha vida. E aí as forças do mal, que antes elas vinham conservar e manter algo ali que me fazia só ter comportamentos errados, só viver nesse ambiente de depressão, de isolamento, de medo, de tristeza, não existe mais, porque eu estou operando dentro da verdade. O meu ego está operando dentro da verdade. Amém, pastor. Pastor, nosso tempo acabou. Que pena. Pediu só para deixar aí um minutinho, uma consideração final aí, dentro de um contexto assim, para os nossos dias de hoje, a igreja do Senhor Jesus. O que a gente precisava de fazer para melhorar? E a gente encerra aqui. Amém. Eu vou dirigir ao pastor Jacques, a todos vocês que estão acompanhando. A igreja, ela é a noiva de Cristo. Nós citamos desde o início aqui que a igreja, ela é um centro social, ela é o último reduto de esperança, mas ela tem um papel essencial, é uma transformação de uma sociedade. E isso se dá pela boa notícia, pelo evangelho de Cristo. Nós pegamos pessoas que estão totalmente perdidas e trazemos ela ao modelo de Cristo. Não é quanto mais espiritual que a igreja seja, no barulho, na movimentação que ela está parecendo com Cristo, não. É quanto mais simples ela se comporta, quanto mais saudável ela se comporta, que ela volta a parecer com Cristo. E quando a igreja está, de fato, em Cristo, parecendo com Cristo e seguindo os passos de Cristo, ela consegue, de fato, alcançar o objetivo que é salvação. Transformação de vidas, um melhoramento de uma sociedade, uma sensibilidade de uma sociedade para atender aquele necessitado, o órfão, a viúva, e a Bíblia falou que essa é a verdadeira religião. Deus abençoe. Amém, pastor. Obrigado por aceitar esse convite. Agradeço aqui as suas considerações, abrir o coração e partir com a gente aqui. E é muito bom conversar com o senhor. Aprendi muito aqui, né? E às vezes fiquei até com vergonha no nosso bate-papo aqui, às vezes é meu argumento raso, e isso faz toda uma construção. Esse é o papel do mestre também. Deus continue abençoando o senhor, sua casa, seu ministério, sua vida, em nome de Jesus. Amém? Obrigado. Vou chamar o senhor de novo aqui para a gente estar batendo um papo aqui logo, logo. Okay? Vai ser um prazer. Eu respeito muito que Deus te deu, esta graça do evangelista, né? Amém. Você não precisa de gastar um tempo como eu gasto ali nessa construção, porque você já faz na prática aquilo que eu não faço, porque eu estou voltado aqui para esse pastoreio. A gente faz com uma medida menor, mas a sua régua subiu pelo ministério. Parabéns, Deus te abençoe. Amém, pastor. É um privilégio servir o corpo de Cristo, assim como o Senhor me escolheu. Eu amo fazer o que eu faço. E eu quero aqui agradecer a você que acompanhou a gente até aqui. Vou te pedir para deixar o seu like, segue a gente, assina o sininho aí. Toda semana tem um vídeo novo aqui. E o nosso podcast, AmiCast, agradece a sua presença. E esse é um podcast missionário. Deus abençoe, até o próximo vídeo.